que você acha do amor? Amor é um negócio fácil de sentir, difícil de definir, não é verdade? Pois é. E esse vai ser nosso papo de hoje. Manda aí, Cal. Olá, pessoas lindas e maravilhosas que estão aqui conosco nessa segunda quinta-feira de janeiro de 2023. Como é que vocês se sentem hoje? Amorosas? Bastante distantes do amor? Mas o que seria esse amor que todo mundo fala? Qual a sua perspectiva sobre o amor? Hoje nós vamos falar sobre isso. Tá afim? Vem com a gente. E aí, pessoal, então, novamente estamos aqui nesse papo para a gente, então, debater um pouquinho sobre as perspectivas em relação ao amor. Eu ouvi algumas que são simples, diretas, e também é um livro que eu acho muito legal, chama Operação Cavalo de Troia. Acho que é um dos primeiros, se eu não me engano, um dos primeiros diálogos, né, do personagem principal do livro com Jesus, né? Eu estava muito em dúvida se eu ia ler o livro, porque a história era tão maluca que eu falei assim, cara, isso aí. Só que depois, sinceramente, foi um dos livros que mudaram a minha vida, fizeram toda a diferença. A minha irmã falou, né, no último Natal que a gente teve junto, ela falou assim, olha, irmão, existe você antes desse livro aí, existe você depois. São dois panoramas mentais, duas pessoas totalmente diferentes. E nesse primeiro diálogo, né, o Jazão, que é o personagem principal, ele pergunta a Jesus, ele fala assim, mestre, tu falas tanto do amor, mas o que é o amor? Aí Jesus fala assim, dar. Aí ele fala assim, dar? Mas dar o quê? Aí Jesus fala assim, dar. Desde um olhar até a própria vida. Aí ele fala assim, mas o que podem dar os desesperados? Aí Jesus fala assim, o desespero. Aí ele fala assim, mas a quem? Aí Jesus fala assim, a quem eles quiser bem. Aí ele fala assim, mas e se ninguém lhes quiser bem? E aí Jesus fala, impossível. Mesmo aqueles que não te conhecem podem te querer bem. Aí eu li esse diálogo e falei, rapaz, aqui tem um tipo de verdade intrínseca, uma coisa que independe da minha crença, de onde veio esse livro ou não. Aqui tem valor. E foi por isso também eu decidi ler o livro e foi uma ótima decisão. Então, quando ele diz dar o desespero, veja, quando você conforta um amigo, quando você é confortado, você se sente aliviado e a outra pessoa do outro lado que te confortou, ela carrega um pouco, ela divide um pouco da sua carga, sabe? Eu acho que é isso também que é o amor. Você não só dá, e no processo de dar, você dá e recebe. Quem ama, ama e recebe amor. Quem é amado e dá amor também. Eu acho que é um processo recíproco. Se eu fosse definir fisicamente, como eu sou um cara de exatas, eu diria que é um processo de troca de energias. E nisso, claro, tem muitas interpretações filosóficas, tem interpretações físicas. Eu vejo o mundo sobre uma régua que é meio filosófica, meio, digamos, matemática, exata, mas de tudo isso eu acredito que esse processo de troca é o mais importante e da onde nasce toda a nossa sabedoria para viver a vida bem, né? E nos equilibrarmos diante das situações difíceis da vida, né? E você? O que é o amor para você? Para mim, o amor é a fonte inesgotável de vida. É o criador, é tudo que existe, né? Devido à minha perspectiva de que a energia criadora que dá origem a tudo provém do amor. Mas aqui no nosso planeta, como nós somos uma escola evolutiva, baseados no contraste, até então, o amor se apresenta em duas polaridades, como tudo que existe, tudo que compõe o nosso planeta Terra se encontra na polaridade positiva e negativa, né? E a polaridade negativa do amor seria o medo. E diante da polaridade positiva, que é esse sentimento grandioso, que eu acho que todos nós, por mais que acreditemos, que conhecemos o amor, vamos ter sempre mais uma frequência, mais uma versão dele para conhecer. Mas, em miúdos, eu poderia dizer que o amor é o sentimento grandioso que dá origem a todos os seus derivados.
a alegria, a felicidade, a harmonia. E entrando na vertente da mecânica quântica, né, o amor é o sentimento mais poderoso que existe para co-criarmos a nossa realidade de sonhos. Portanto, quanto mais amor nós vibrarmos, mais nós iremos experienciar a realidade que almejamos, digamos assim. Diante a polaridade negativa do amor, que é o que eu entendo, se o amor é tudo que existe, e no âmbito material ele tem a polaridade positiva e negativa, porque aqui nós aprendemos pelo contraste, então eu entendo que a partir desse medo, que seria a polaridade negativa do amor, é um caminho para a investigação do que é que precisa ser tratado, melhorado, compreendido, para que então possa se transmutar a polaridade para o positivo e vibrar somente em amor. Porque o ódio, a raiva, a tristeza, as inconformidades, todo e qualquer sentimento menos bom provém do medo, que é essa polaridade negativa do amor. E como nós só conseguimos converter algo do negativo para o positivo que esteja na mesma frequência, é trabalhar tudo aquilo que provém do medo para transmutar em amor e sermos cada vez mais felizes e experienciarmos uma realidade material de sonhos. Eu acho que o que você falou faz um certo sentido, sim. Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, mas, né, inclusive você já viu aqueles casais, né, que uma hora se amam, outra hora se odeiam, né, e tem aquela balança, né, tem até uma coisa que os caras chamam de lei do pêndulo, né, sempre que algumas situações elas vão de um lado para o outro, né. De tudo que eu entendi, que eu já estudei, né, eu tenho a perspectiva de que, por exemplo, o medo, ele foi um sistema criado para que a gente conseguisse, digamos, como espíritos que possuem corpos, para que a gente conseguisse preservar o corpo material, né? E, inclusive, acho que naquele livro, naquela coleção que eu já tinha citado, Transmissões da Estrela Semente, tem um autor chamado Ken Carey, ele tem vários livros desse. Então, ele cita isso daí, dessa função, digamos, protetora do medo, que o medo, o lugar dele na criação, ele é mais propriamente dito, que é o medo útil, né? É o susto. Esse é o medo útil, né? Quando você de repente fala, opa, proteger o meu corpo de alguma coisa. Ele nunca foi pensado para dirigir a mente material. Mas a partir do momento em que os homens adotaram uma escolha de, digamos, assumir para si a responsabilidade de efetuar julgamentos acerca da realidade, ou seja, de definir o que é certo e o que é errado, então eles trouxeram para si uma carga muito grande para a qual eles não estavam preparados. E aí, o ego, né, que é uma... Eles definem... Eu achei muito legal essa definição do ego, porque ele não trata o ego como um inimigo. Ele trata o ego como um componente essencial da personalidade humana. Ele fala assim, o ego, ele é projetado... Ele é um especialista na materialidade, né, uma estrutura que ele te ajuda a comandar o seu corpo e a sua mente. Imagina se você tivesse que pensar em quantos batimentos cardíacos você vai fazer, em quantas respirações você vai fazer. Você não faria mais nada além disso. Então, tem um especialista na carne, na materialidade, que é o ego, que ele tem essa finalidade. Quando os seres humanos caíram da sua ligação com Deus, ou se isolaram, né, dessa conexão profunda e íntima com Deus, então o ego ele tenta comandar, tenta levar os assuntos humanos para frente, só que ele tem um problema, ele é guiado pelo medo, ele é guiado pela racionalidade, e muitas vezes ele exagera na perspectiva. Então, o que era uma barata se transforma num dinossauro. Então, basicamente, você começa a se proteger, a comprar armas, e de repente o seu irmão que está ali do lado fala, nossa, tem alguma coisa muito grave aqui, eu vou me proteger, todo mundo vai se protegendo, você vai criando uma escalada de medo, e aí começa a criar ameaças reais, onde não havia nada, né? Então, eu acho que esse é o grande questão, né, do medo. E que, na verdade, esse processo de queda, ele ocorre justamente pela perda de confiança nessa força íntima que nos guia, né? A perda de confiança na perfeição absoluta do plano de Deus para a nossa vida. Né? O Deus, na verdade, ele representa, então, o divino em nós e em todos os seres, em todas as criaturas. Né? Enfim, então eu acho que esse daí, digamos, a gente define o papel do medo, né? O amor, ele vem, então, tem uma outra definição também, que Jesus fala, que ele é a vela do navio, ele é quem impulsiona a nossa vida, ele vai nos direcionar, nos guiar, nos fortalecer aí, para que a gente possa
desenvolver as nossas atividades, né, com tranquilidade, com paixão, né, enfim, é o que dá graça à vida. Eu acho que o amor, ele é não só uma decisão, mas um sentimento, né? Veja, muitas vezes quando você está em diversas dificuldades na vida, você vai apoiar pessoas, você vai seguir vencendo dificuldades. E principalmente nas horas difíceis, essa decisão, esse comprometimento, ele é um sinal de amor, com certeza, né? E nas horas, digamos, nas boas horas, né, ele é um sentimento que surge, que nos entrelaça às pessoas, aos hobbies, aos pets. Os pets são maravilhosos, né? Para trazer o amor para a nossa vida. O que você acha? Eu acho que você tem toda a razão e nisso, em relação aos pets, deixando claro, porque os pets são uma ótima ferramenta de usarmos o amor a nosso favor, até porque eles vibram na sexta dimensão. Para nós que estamos aqui na terceira, alguns vibrando na quinta, devido ao nível de consciência, é muito harmonioso estarmos na companhia dos pets. Mas eu quero falar disso num outro dia, quando nós formos falar sobre o poder do amor, né? Como usarmos a nosso favor. Entretanto, tenho aí umas discordâncias sobre o que você colocou. Acredito sim que o ego se utilize do medo numa forma de segurança e proteção, mas eu também acredito na separação do ego, o ego inferior e o ego elevado. O ego inferior é aquele que só tem o foco na matéria, nas conquistas, nas formas de se sobressair perante o outro, porque quando nós vibramos num ego sem nenhum tipo de consciência elevada, a disputa está sempre presente, né? Não existe o lance da ajuda, da união. O ego inferior sem nenhuma consciência, ele é somente a busca pelo poder na matéria. E já o ego elevado é aquele que aprende a conviver com fluidez, em harmonia entre consciência, carne e coração, sentimento. Mas também podemos deixar isso aí para um outro dia. Quero fazer só um adendo sobre esse livro colocar a função do ego como o raciocínio entre os nossos mecanismos do organismo. Eu já acredito que seja o puro amor, porque o núcleo de cada átomo, o núcleo lá, o vácuo quântico existente em cada átomo que compõe a nossa matéria, é esse puro amor, na minha concepção. Inclusive, o fato deles se comunicarem inteligentemente sobre o que fazer, como fazer, numa frequência muito elevada, né? Porque um átomo, ele vibra em 15 trilhões de vezes por segundo, enquanto que nós aqui, para mantermos essa conversa, temos o nosso cérebro vibrando aí em 12, 15, talvez 18 vezes por segundo. E quanto mais elevada a vibração, maior a troca de informações, né? Então, eu não acredito que o ego seja algo que destine a função dos nossos órgãos, do nosso funcionamento em si, e seja mais algo não palpável que direciona as pessoas nessa existência material. E nós fugimos completamente do assunto. Eu só tive vontade de falar sobre, porque eu sou dessas. Gosto de expor a minha opinião. E fora isso, eu acho que o amor é tudo aquilo que nos eleva, é tudo aquilo que nos coloca numa vibração elevada, que nos traz confiança, que nos traz harmonia e que, mais ainda, que nos traz aquela certeza de que estamos no lugar certo, na hora certa, no posicionamento certo. Isso, para mim, é intrinsecamente amor genuíno, amor divino, amor da fonte criadora. Sim. De tudo que eu vi também, tá? E olhando até mesmo do ponto de vista, digamos, da matemática, né? Teve um matemático chamado John Nash, e tem até um filme dele, acho que chama Uma Mente Brilhante, que ele desenvolve um teorema, que é o seguinte: num ambiente competitivo, onde você tem recursos finitos, a melhor solução é uma solução compartilhada. E olha que interessante, o compartilhar é amor. Olha que louco. Do mesmo jeito que a natureza também compartilha. Você tem um monte de colaborações na natureza. E até matematicamente, pensa num conjunto imenso, que pode ser infinito, ou quase infinito, que seja. Se as partes não combinarem entre si de algum modo, não colaborarem, você pode ter processos que desmoronem
e desmorona e destrua tudo. Do mesmo jeito que quando uma pessoa fica doente, um câncer, por exemplo, isso pode se espalhar e a pessoa pode morrer, ou seja, o todo é comprometido, tá? Então eu entendo o amor como uma solução pessoal, coletiva e global, universal, otimizadora, tá? Porque se você faz ao outro o bem, aquilo que ele gostaria que fosse feito a você, o de melhor, você proporciona ao outro o melhor que você pode oferecer, do mesmo jeito que o outro oferecerá isso a você. E aí você cria um sistema de ganha-ganha, como muitas pessoas falam, tá? Um sistema de equilíbrio, onde você consegue manter desde o núcleo familiar ao núcleo comunitário, social, da nação, do planeta, dos cosmos, do que seja, tudo em união e manter tudo isso coeso, tá, em existência, tá? Então eu acho que o amor ele é essa solução otimizadora. Ele traz o melhor, porque muitas vezes, olha só que interessante, quem ama o que faz, quem ama outra pessoa, não faz só o básico, não faz só o necessário. Pelo contrário, faz o VIP, tratamento VIP. Você faz aquilo, mais um além, né? Então eu acho que esse é o espírito. Esse é o espírito que o amor traz, para mim, pelo menos, né? E aí, quando você pensa naquela ideia que a gente estava falando da iluminação, que todas as coisas fazem parte de um todo, fazer esse exercício, se imaginar que cada coisa faz parte da sua própria consciência, faz a gente sentir um carinho muito grande pelas pessoas, sabe? Um carinho delicado, uma vontade realmente de prover o bem, sabe, de proporcionar a luz, de ajudar as pessoas. Eu acho que, independentemente de qualquer coisa, eu acho que quando isso flui por nós, não só libera e amplia as nossas perspectivas, mas leva a cura ao mundo também, né? Eu acho que é uma coisa expansiva, bastante expansiva, e ajuda a limpar a gente mesmo de muitos medos, traumas e coisas que às vezes a gente carrega, porque traz novos pontos de vista, novas perspectivas, não é verdade? O que você acha? Eu estou pensando no conteúdo que eu postei essa segunda, onde o tema era exatamente esse, e eu contei sobre uma história que me aconteceu a média de 8 anos atrás ou mais, onde uma grande amiga, que inclusive é minha grande amiga hoje, mas lá ela quis cortar relações comigo. Ela simplesmente começou a me ignorar e tentou me tirar da vida dela. Até que eu fui atrás para entender. Como Aham. assim? Por que você não me chamou para isso? Por que eu não estou aqui? E ela me respondeu, cara, eu não aguento mais conviver com você. Você é negativa, você é vitimista, você tem um monte de problemas e você fala disso o tempo todo. E isso está acabando comigo, está me fazendo mal. Não quero mais conviver com você. E, ó, ela me amava, mas isso foi um ato de amor por ela, em primeiro lugar, pensar no bem-estar Uhum. dela. Sim. Mas por ela ter atuado a partir do amor em relação a ela, sabe o que aconteceu? Ali eu tive um choque de realidade. Porque eu não me via dessa forma, eu não sabia que eu era isso. Nunca ninguém tinha me falado, nunca ninguém tinha sido tão frontal. E eu falei, Franco, né? mas como assim, amiga? Porque eu me achava linda, maravilhosa, querida. Ela falou, você é muito louca se você pensa que você é tudo isso. Você é péssima. Você tem sido péssima para mim. Eu não aguento mais. E eu só conseguia pedir perdão, perdão. Eu não sabia, eu não enxergava, eu não tinha essa consciência, essa percepção. E desse dia em diante, eu prometi para ela. Eu falei, eu não quero nunca perder a sua amizade. Eu não quero nunca perder o nosso convívio, porque você tem um grande valor para mim, um valor imensurável. E a partir de hoje eu me comprometo a me transformar. E ali foi o início da minha transformação, junto com outros fatores, porque é uma coisa incrível. O universo traz tudo de uma vez, que é para você Sim. começar a entender, nossa, tudo isso foram vindo. Inclusive, eu vou falar sobre uma segunda questão na segunda que vem, se você quiser assistir, está convidado. Foi quando a minha filha me perguntou se a minha cunhada podia ser mãe dela com 5 ou 6 anos de idade, ou 4, não sei, foi exatamente na mesma época. Ela me perguntou, mãe, você acha que eu posso ser filha da tia Ju? E aí eu parei para pensar, em vez de eu me revoltar com a minha filha, eu tentei entender por que ela quer que a minha cunhada seja a mãe dela. E aí você vai entender o final dessa história se você se programar para assistir o meu conteúdo na segunda que vem, pela manhã. Mas é isso, o amor, ele tem esse impacto de transformar, mas não quando nós estamos nesse lugar de doação plena, e sim quando nós somos reais, verdadeiros. Em primeiro Sinceros. lugar, conosco mesmos e depois com o outro. Porque a nossa atitude de amar-nos a nós em primeiro lugar, até porque foi uma das palavras de Jesus Cristo, ama o próximo como a ti mesmo,
Se você não se ama, você não consegue amar o outro. Então, quando nós nos amamos em primeiro lugar, nós impactamos o mundo. E as pessoas que estão conectadas a nós e que nos amam vão procurar um caminho para que a gente possa fluir nesse amor. Sim. É o que eu penso. É verdade. É verdade. A gente precisa se cuidar também para que a gente possa estar bem mentalmente. A gente precisa cuidar da nossa mente, dos nossos sentimentos, porque se a gente não consegue manter a nossa mente em paz, em equilíbrio, tanto pior será no relacionamento, né? Onde todas essas dificuldades, elas são expostas. Eu acho que a grande questão e a grande importância dos relacionamentos, elas são justamente isso, na hora de expor exatamente onde a gente tem que mudar. E para que a gente possa fazer essas mudanças, a gente precisa de uma coisa muito importante, que é presença, consciência, lucidez no momento presente, no momento agora. Porque somente estando presente, a gente vai conseguir olhar e enxergar, olhar e compreender. Cristo mesmo falava, nas parábolas que ele contava, muitas vezes eles falam assim, eles vão ouvir, mas não vão escutar. Vão ouvir, mas não vão entender. Porque as pessoas não estavam presentes, certo? Não estavam alinhados. Então, para a gente trazer essa mudança, trazer a renovação e revolução espiritual para a nossa vida, um ponto fundamental é a presença. É a gente estar presente, a gente estar entregue, a gente estar sem defesas. O maior ato de coragem que um ser humano pode ter é justamente se livrar das defesas, né? Procurar se livrar dos mecanismos psicológicos de defesa. Toda vez que um gatilho desse for acionado, toda vez que você sentir aquele impulso de fazer alguma coisa quando alguém fala para você algo, você fala, peraí, por que eu estou sentindo isso em primeiro lugar? E por que eu vou ter a reação que eu estou tendo em segundo lugar? Né? Então, você ser sincero, ser franco com você mesmo, não é fácil, porque você precisa se desnudar para você. Você precisa olhar para a face de você, que muitas vezes a gente não quer olhar, não é verdade? E admitir, falar, nossa, realmente eu tenho agido dessa forma, eu preciso mudar, preciso melhorar, e ok, tá tudo bem, estou aprendendo, estou no caminho. E aí, olha só que interessante, uma das coisas das quais eu me livrei, que até um tempo na minha vida também me afligia, era a culpa. Por quê? Porque eu fui criado num sistema em que você tinha que andar exatamente naquelas regras, e se você pisasse fora daquelas regras, pronto, você já estava pecando, já estava fazendo coisa errada, já tinha meio mundo anotando aqui no céu, não sei onde, anotando o que você fez de certo e de errado, tá? E aí você um dia ia ter que prestar conta daquilo ali. E aí você fala, puta, cara, eu fiz isso de errado. Aí você sabe quando você começa a tomar nota, cara, das coisas de errado que você fez, aí você fala, cara, e aí, né, como é que fica? E aí, eu comecei a parar e a pensar. Nesse livro, inclusive, da Transmissões da Estrela Semente, ele traz isso. Ele fala assim, tem dois grandes vilões da humanidade. Um deles é o medo. O medo drena a sua energia. O outro é a culpa. O medo e a culpa drena toda a energia que você precisa para brilhar. Ele drena a energia da sua consciência, ele drena a sua força vital. Então, só que ele não fala assim explicitamente, olha, como você faz para viver sem medo? Ele só traz e te mostra o fato, né? Aí, ele inclusive tem um momento lá que ele fala assim, olha, você não precisa memorizar as palavras desse texto, você não precisa. Deixa isso cair em cima de você como se fosse uma chuva morna de verão. Isso por si só vai derreter. O importante é que você entenda que o medo e a culpa te drenam, e você tem que dar um jeito nisso. E aí eu pensei, como que eu vivo sem culpa? E eu pensei, bom, eu vou fazer um propósito comigo mesmo. Daqui por diante, eu sempre vou fazer o meu melhor em qualquer situação. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou fazer o possível dentro do meu alcance para corrigir. E guardar na minha memória aquilo que aconteceu para que eu não erre novamente. Mas uma vez isso feito, a culpa não tem mais nenhum propósito. Uma vez que você se arrependeu, uma vez que você reconheceu seu erro e tem um propósito de não errar mais, a culpa é totalmente desnecessária. Ela só te joga para baixo, te joga em depressão, sabe? Então, assim, isso também tirou outro peso enorme das minhas costas e me ajudou a viver muito melhor do que eu vivia, sabe? Eu acho que, claro, a gente às vezes é muito duro com a gente mesmo. E isso daí faz com que a gente sendo tão duro, a gente se deprime, porque isso alimenta na nossa mente pensamentos ruins acerca de si mesmo, inclusive da sua capacidade, da sua competência, do seu valor. Então, eu assumi a seguinte questão, não, errei, ok, errei. Se isso eu errei, foi um erro de qualidade, porque eu tentei fazer o melhor, e muitas vezes você tem que cometer aquele erro, por quê? Porque você não tem informação suficiente para fazer uma decisão correta.
Então, esse tipo de erro, na verdade, é um aprendizado, é um erro que eu chamo um erro de qualidade, tá? Então, você ganha de qualquer maneira. E aí, o fato de você eliminar a culpa não é nenhum demérito, pelo contrário, é um passo além da maturidade que você deu aí. E aí, inclusive, me veio, logo quando eu estava tendo esses aprendizados, né, me veio assim na cabeça a seguinte coisa: imagina você ter um filho de 5 anos, ou de 2 anos, que seja, e ele está tentando ficar em pé, andando e caindo. E cada vez que ele cai, ele te pede desculpa e fala: eu queria, me desculpa, eu caí, me desculpa, eu caí. Se você, como pai, olhasse para o seu filho e visse, você fala: nossa, mas é ridículo isso, né? Essa situação que eu coloquei é uma situação ridícula, né? Mas, e não tem nenhum motivo, porque, como pai, a criança caiu, a criança se machucou, ou não, mas ela que está sofrendo a consequência daquilo e ela está tentando ir caindo, mas não é porque ela não quer, é porque ela não consegue, não é verdade? Então, a gente perante Deus é uma situação ainda, digamos, mais ampla em relação a isso, né? Porque a gente ainda está dando os nossos primeiros passos espiritualmente falando, né? Enfim, a postura aí que eu aprendi aí ao longo dessas barbas brancas da vida aí. Manda aí, Cal. Sabe que enquanto você falava, eu estava revivendo um momento aqui na minha mente, onde eu falava com alguém e essa pessoa, ela é uma católica, bem fervorosa, fervorosa no sentido, não fale em reencarnação para mim, que isso é um desconjuro. Não fala tal coisa porque isso está errado. Olha, já fui assim, hein? Deixa fulano te ouvir porque você quer o outro mais católico ainda. Pois é. Só que essa pessoa, ela não encontrou o sentido da autorresponsabilidade na vida dela. Sem julgamento, só observando fatos. E ela está sempre cometendo erros, mas aí ela vai na igreja e entra no confessionário, ela está sempre preocupada em marcar confissões. E ela confessa, porque ali ela tem os pecados perdoados, e ela sai dali, a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros. E aí eu abordei esse assunto, né? A conversa foi extensa, mas eu vou aqui fazer um resuminho. E aí ela me disse assim, mas eu não quero nem saber, porque eu sei que meu pai está preparando a minha casa lá no céu. E quando chegar a minha hora, eu vou embora para lá viver do lado dele, tá tudo certo. Eu falei assim, mas o que te garante que a senhora vai direto para uma casa lá no céu, do lado de Deus, agindo do jeito que a senhora age com as pessoas? Fazendo fofoca, falando mal de quem passa na rua, julgando quem tá mais gordo, quem tá mais magro, quem isso, quem aquilo. Quem te garante que a senhora não vai para o inferno, já que há uma colocação entre céu e inferno e a senhora não tem responsabilidade nenhuma sobre seus atos? Porque Deus, o meu Pai, ele é misericordioso e ele me perdoa. E se você começasse a ir na igreja, você entender do que eu te falo. E aí, eu dei por finita a conversa e falei, tá tudo certo, porque não vai ter o que eu fale que mude a consciência dessa pessoa. Claro que Deus é misericordioso, porque ele sou eu e ele quer sempre o melhor para mim, mas existem leis imutáveis nesse universo, e uma delas, como você já havia referido, né, do plantio e da colheita, que você vai sempre arcar com as responsabilidades daquilo que você fez, né? Você não está aqui a passeio para fazer Sim. o que você bem entende, Sim. e quando chegar a sua hora, você vai para uma casa cheia de florzinha do lado de Deus que vai fazer cafuné em você. A coisa não é exatamente assim. E é um sentido que eu penso de uma grande falha no sistema, essas religiões que deturpam quem é Deus e o que significa esse amor. Porque em nome do amor imensurável de Deus, tudo é sempre perdoado. A cada novo domingo que você se confessa, você recebeu o perdão, porque Deus ama infinitamente, e aí você volta para casa cometendo os mesmos erros. Mas eu acho... Desculpa. Sim, você tem razão. E eu acho que houve uma época na minha vida em que eu fiquei, inclusive, bastante, digamos, revoltado, né, com as religiões, porque eu percebia que as pessoas manipulavam a nossa crença no divino, nosso respeito, nossa devoção sincera ao divino, com o objetivo de controlar, manipular as pessoas, conseguir recursos econômicos, conseguir mão de obras, um monte de coisas, sabe? Um monte de benefícios, vindo da boa vontade das pessoas, tá? Só que eu também percebi uma outra coisa. Bem ou mal, muitas dessas pessoas, elas precisam até passar por esses estágios iniciais que essas religiões, que essas comunidades oferecem, seja quais forem,
para que a mente comece a se disciplinar. A moral, ela é algo que está além do material. A moral é algo que vem de algo espiritual, a ética. E nem todo mundo, né, está disposto a assumir a responsabilidade. Porque para assumir as responsabilidades pelos seus atos, você primeiro tem que ser corajoso. Você, em primeiro lugar, tem que ser corajoso, você tem que ter coragem de falar assim, não, eu fiz, eu resolvo isso. Isso quer que eu te falo mais? Quando você está plenamente preenchido de amor, quando você está, digamos, repleto de amor, você, se você prejudicar alguém, você, por conta própria, vai querer devolver 10 vezes mais que seja. Por exemplo, eu mesmo, se eu prejudiquei alguém, em qualquer sentido que for, eu gostaria de devolver muito mais, para fazer uma reparação ampla, sabe, de qualquer coisa que eu possa ter sido causado, direto ou indiretamente. Então, eu acho que isso é uma natureza de quem está esclarecido, de quem está maduro e no amor, né? Enfim, então, e aí, claro que isso aí varia de pessoa para pessoa, porque a maturidade também é individual, não é verdade? O que você acha? Eu acho que sim. E eu acho que para nós experienciarmos o amor na sua completude, é preciso que nós atuemos na expansão da nossa consciência cada vez mais, porque esse amor sendo infinito, ele vai ter sempre uma nova versão, ele vai ter sempre um novo viés para experienciarmos, contanto que nós estejamos conectados a ele, né? Quanto Sim, menos consciência, menos se experiencia o amor conosco mesmos e com o próximo. mais automático você tá, né? Exatamente. Menos consciência, mais no automático, né? Então, muitas vezes as pessoas, a gente acaba, né, vivendo por automatismo, né, sem parar para refletir, sem parar para pensar na vida e sem estar presente no momento, né? Quer dizer, vivendo. E aí, quer dizer, que tipo de vida você vai ter no final para você falar, puxa, eu aprendi, eu estou levando alguma coisa, né? Então, eu acho que realmente é algo para cada um, né? Refletir e seguir, né? Na sua mente aí e aprofundar um pouco mais. Por isso que esse diálogo, ele é um diálogo profundo, esse diálogo da espiritualidade. E mesmo isso daí, por mais que a autorresponsabilidade possa assustar no princípio, ela é muito libertadora, porque em qualquer situação você tem o poder de ação na sua mão. Quando você é vítima do sistema, quando você não tem a autorresponsabilidade, foi o governo, foi o meu ex-marido, minha ex-mulher, foi isso, foi aquilo, você foi outro que está agindo em cima de você e você não tem ação, você está amarrado. Mas quando você fala, não, peraí, eu tomei atitudes, essas atitudes me trouxeram aqui, eu quero agir diferente, você retoma a rédea da sua vida na sua mão. E aí você pode agir, você fala assim, independente da situação, eu posso tomar uma decisão A ou B. E isso é muito libertador, muito mesmo. Por quê? Porque você traz para você de novo a responsabilidade de decidir e decidir o rumo da sua vida, não é verdade? E é por isso que eu bato sempre sempre na tecla. É por isso que eu bato sempre na tecla de que o início de tudo é o autoconhecimento, né? Nós não devemos somente ver-nos ao espelho, nós precisamos enxergar-nos em profundidade. Como o exemplo que eu dei da minha amiga, que simplesmente decidiu que não queria mais na vida dela, até o momento em que eu estava vivendo sobre uma ilusão de quem eu era. Eu criei uma imagem sobre mim numa vertente de fuga da realidade, porque era mais cômodo, era mais fácil eu replicar padrões que eu havia experienciado desde a infância, do que assumir a responsabilidade de que aquilo tudo que eu vivi teve um fundamento, teve um plantio em algum momento de toda a minha existência que é infinita, e eu só estava pagando a minha dívida, digamos assim, porque nada é casual. O É, mal que eu recebo do outro ou que eu já recebi não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Tem a ver com o que a minha consciência elevada se propôs a experienciar para entrar em harmonia. Mas isso só é possível, só foi possível quando eu decidi acordar, quando eu decidi me enxergar verdadeiramente, avaliar cada uma das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. E foi um processo de transformação que dessa data para cá são 8 anos, 9 anos. Não é algo rápido. Quem tem pressa come cru. É exatamente assim. Você tem que experienciar o processo, você tem que ter a sede de chegar na sua verdade e intencionar que o universo, Deus, o Criador, lhe traga aquilo que você precisa para chegar onde você almeja. E foi isso que aconteceu. E foi o que me proporcionou experienciar cada vez mais o amor e, primordialmente, o amor por mim própria. sim. E por aqui eu encerro o meu assunto sobre amor por hoje.
sim, com Você ainda certeza. quer dizer mais alguma coisa? Sim, eu acho que todo isso é um processo, é um aprendizado, tá? Para mim, é muito difícil você falar assim, olha, na verdade, vou só finalizar com um relato, logo quando eu estava vendo essa questão da autorresponsabilidade, quando eu estava refletindo sobre isso, eu estava lá na Unicamp, estava tendo aula de probabilidade. Eu me lembro exatamente o dia, o momento, tudo, cara, ficou uma foto na minha cabeça. Eu estava olhando para uma janela, assim, o professor explicando, eu olhando para a janela, vendo um raio de sol entrar, e pensei assim, tive um pensamento peculiar. Nossa, seria legal se Deus viesse para mim e falasse assim, olha, eu vou te dar um teste, se você passar no teste, eu te dou tudo o que você quiser. Não ia ser legal? Aí, mas na sequência, me veio também o seguinte pensamento, mas espera aí, a natureza não dá salto, concorda? Né? Um ovo não vira um frango de um dia para o outro. Então, por exemplo, quantas decisões você toma desde manhã até de noite? Levantar, escovar o dente, tomar café, sair, pôr sapato, tênis, chinelo. Será que em cada decisão dessa você não está dando um pequeno salto? Você não está avançando um delta X, como a gente fala em matemática, né? Um pouquinho? E em cada uma dessas você não vai construindo a sua realidade? Quem que escolheu fazer essa matéria? Quem que escolheu fazer essa universidade? Por que você reclama das provas? Por que você reclama do tempo? Não foi sua mãe, é você que escolhe. Então, assim, por que a gente, em vez de ficar reclamando das coisas, ou se arrependendo, ou tendo culpa, por que não toma uma atitude? Não é mais fácil? Cara, isso me pegou assim, sabe? Pá! De chapa. Eu falei, putz, é verdade, né? Então, né? Quem que eu vou culpar, né? Deus, meu pai interno que eu digo, né? Chega em mim e pum, põe na minha mão, assim, ó. A batata quente está na sua mão, é você, meu amigo. E aí? Atrás do que você vai se esconder? Então, muita gente acha muito mais fácil ainda ficar se escondendo, ou faz coisas erradas e, sei lá, culpa o mal, culpa não sei o quê. Cara, olha, na boa, velho, as nossas ações são nossas e as consequências também são nossas, né? Então, eu acho muito mais fácil, muito mais honesto, muito mais sincero a gente assumir e encarar as coisas de frente, porque isso resolve mais rápido as situações de sofrimento. Entende? Você sofre menos, você encara melhor, mais rápido, você detecta com mais velocidade, você passa um período menor, sabe, se debatendo. Eu acho que essa franqueza com si mesmo, né, até essa é uma vivência no presente de uma maneira totalmente objetiva. Um cara chamado Carlos Castanheira tem uma série de livros e ele chama isso daí, pelo que eu entendi, de impecabilidade do momento. Você fazer as coisas de modo impecável, objetivo, estando ali, presente, sabe? Então, eu acho que é bem por aí, né? Então, é isso aí. Finalizo por aqui, então. Eu adorei o nosso papo. E eu até gostaria de deixar uma dica de leitura, porque foi onde eu consegui virar uma grande chave com o Sim, Caibalion, onde são expressas acho que são 7, eu não me lembro do número, mas são leis herméticas, são as leis que regem o universo. E fez tanto sentido para mim, porque esse livro não se tem data, é muito antigo, tem novas versões, desde da Tábua de Esmeralda, é muito antigo, antes de Cristo, esses livros escritos, que não se sabe nem se Hermes Trismegistro existiu, se era uma consciência, se alguém acessou essas informações, usou o nome de Hermes Trismegistro, porque não há registros, mas onde eu consegui virar a chave foi depois de ter estudado sobre a física quântica, sobre o funcionamento do universo, que é algo explicado pela ciência, comprovado através de experimentos, e ser exatamente tudo que as leis herméticas falam sobre o funcionamento desse universo. Então, foi muito incrível para mim. Caraca, um conteúdo de mais de 2.000 anos atrás, antes de Cristo, ser comprovado na atualidade, atualidade como quem diz, né, de 100 anos para cá, com a física quântica, através de experimentos. Caraca! E a partir do Caibalion, eu fui enquadrando a minha realidade diante das leis que regem esse universo. Foi muito incrível. Então, se você quiser compreender sobre o que eu falo e ainda não acessou o Caibalion, leia, por favor, porque você vai entender a grandiosidade que é um sim. conteúdo de Eu vou lá. ler, sim. Vou dar uma Você lida, nunca sim. leu? Não, nunca li. Leia, leia. Ele é pequenininho, pequenininho. Você lê num dia, numa tarde. Mas é incrível, traz um ganho de consciência monstruoso. Já para não falar no que a gente fica refletindo em cada capítulo depois. Hum, beleza. E Já é me falaram isso. mais de uma vez sobre esse livro. Ele é incrível, ele é muito curtinho, muito conciso,
direto ao ponto, e ele é capaz de te deixar meses pensando sobre o assunto, refletindo e ganhando consciência, levando a consciência e aplicando na sua realidade. É uma transformação grandiosa. Foi aí um grande salto de consciência para mim. Enfim. Legal, bacana. Se eu tiver que recomendar um, eu recomendo Transmissões da Estrela Semente. Muito Ainda legal vou também. ler. Vou ler. Me comprometo. Legal. E para vocês que estão aí conosco, nos digam aqui, nos deixem nos comentários se fez sentido para vocês, se existe algum pedaço da sua história que você queira compartilhar conosco sobre um ganho de consciência em relação ao amor. Nós iremos ficar imensamente felizes e vamos ter o maior prazer em responder-lhes. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo bem aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E se houver alguém que você entenda que deve ver esse conteúdo, compartilha, porque quanto mais pessoas virem, maiores saltos de consciência, é o que eu acredito. No mais, imensa gratidão pela sua presença, gratidão pela sua presença, Isaías, é de grande significado para mim que estejamos desenvolvendo esse projeto verdadeiramente, você sabe, e gratidão a todos vocês que passam aqui pelo canal e nos deixam os vossos carinhos e sentimentos amorosos, porque é disso que a gente gosta, quanto mais amor, melhor. É isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima. Beijo nos vossos corações, até quinta que vem. Tchau, tchau.